Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma manhã começando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso. Deus, Criador dos céus e da terra. E, como todas as manhãs, estamos aqui no nosso bate-papo, no nosso devocional. Agora são 6 horas e 44 minutos. E hoje eu quero trazer continuando falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer o texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ora, o batismo no Espírito Santo é uma promessa confortadora para nós que somos cristãos, que vivemos num mundo muito conturbado, muito violento, pessoas vivendo muitas opressões espirituais, emocionais, sentimentais e de todas as maneiras. Então todos nós devemos buscar sim o batismo com o Espírito Santo, porque ele é o nosso confortador. Bem, Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, abençoa-nos com a Tua presença, torna este dia mais alegre, abençoado e próspero, ó Pai. E que possamos dizer, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, para que possamos testificar, ó Pai, do Teu Evangelho. Capacita-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, devemos sim buscar esse batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo espiritual, fogo do altar, que é através da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, que nós somos fortalecidos para testemunhar de Jesus. Então, da mesma forma que o batismo nas águas é um sinal visível de arrependimento e salvação da pessoa, o batismo no Espírito Santo é também um sinal de que aquele que já se arrependeu e foi salvo permanece em Cristo, santificando sua vida para servi-lo melhor e principalmente recebendo o poder para testemunhar na família, no seu local de estudo, faculdade, colégio, seja onde for, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, e fazer parte do corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo de Deus, ele é visível através do fruto do Espírito que cada cristão produz. Então o fruto do Espírito é justamente a testificação da pessoa que recebeu o Espírito Santo. Não a visita, mas a morada do Espírito Santo nele. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Agora, como receber o batismo no Espírito Santo? Vamos aprender algumas situações que são importantes para o batismo no Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim, abre aspas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, receber o poder do Espírito Santo é algo que deve ser almejado e buscado por todos os cristãos, e sendo indispensável para o testemunho da fé, e também para ter o coração aquecido por Deus para a missão. Eu gosto ali quando João escreve na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2 e 3 ali, né? Ele diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor de sua vida tem o Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. O homem ou a mulher, ao crer na justificação de seus pecados, através do sangue de Jesus Cristo, tem uma experiência pessoal com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. E é nessa experiência ali que envolve justamente o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo.
Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que o Espírito Santo tem a ação capacitadora para nos tornarmos testemunhas de Jesus. E sereis minhas testemunhas. E recebereis poder do alto. E sereis minhas testemunhas. Sabe, testemunhar de Jesus não é fácil. Ser cristão não é fácil. Nós temos visto nesses últimos dias aqui, no Brasil, questões de política envolvido com aqueles que dizem cristãos, líderes, sabe, caindo um monte de controvérsias aí. E com certeza, o Espírito Santo faz toda a diferença na vida daquele que realmente diz que só Jesus é Senhor. Então, busque o Espírito Santo de uma maneira pessoal. O fruto, os dons que nós falamos aqui ontem é para a edificação do corpo. Não é buscar o Espírito Santo para a glória pessoal. Não é essa a finalidade do Espírito Santo, para dar glória pessoal às pessoas. O Espírito Santo usa quem quer, como quiser. 1 carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então nós sabemos que a principal missão do Espírito Santo é glorificar Jesus como Senhor em nossas vidas. E sendo a sua principal obra no ser humano a de convencer. A principal obra do Espírito Santo na vida do ser humano é de convencer do pecado, do juízo e da justiça. João 16, 8. Depois da conversão, o próximo passo é a santificação. E o batismo com o Espírito Santo é o fruto da santidade bíblica. Não podemos determinar que o Espírito Santo deve fazer e muito menos o que não pode fazer. Porque o Espírito Santo é soberano. Faz o que quer, quando quer e com quem quiser. É impossível citar uma fórmula de ser batizado no Espírito Santo. E nem se pode determinar como ou quando o Espírito de Deus age em nossas vidas. Em quem ou que tipo de pessoa ele pode usar. Podemos identificar então uma manifestação do Espírito Santo quando ele produz frutos proveitosos. Quando nós olhamos e lemos a Bíblia, nós vamos encontrar ali pessoas que talvez nos dias de hoje fossem discriminadas pela igreja do século 21. Davi, meu Deus do céu, Davi cometeu assassinato, adultério e tantas coisas mais. Talvez ele não fosse membro de nenhuma igreja dessas hoje que nós temos aqui. Mas ele é usado como exemplo. Um homem segundo o coração de Deus. Hoje pessoas são excluídas de igreja por motivos menores, bem menores em relação ao que Davi fez. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus usa, através do Espírito Santo de Deus, pessoas que Ele quiser, como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Sabe? Mateus 7,20 diz assim: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. O resultado de ser cheio do Espírito Santo é justamente esse. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. O cristão cheio do Espírito de Deus sente e faz o que sente, crê e cumpre o que quer. Certa vez John Wesley disse o seguinte: que ninguém, abre aspas, que ninguém presuma descansar num suposto testemunho do Espírito que é separado de seus frutos. O mais excelente dom é o amor, sendo a maior prova de se ter os dons do Espírito Santo. Então ninguém presuma descansar no suposto testemunho do Espírito que é separado dos frutos. O Espírito Santo não se separa dos frutos. Quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito Santo. Hoje nós encontramos um monte de, só Jesus. Cadê o fruto do Espírito? Tem pessoas que se comportam de um jeito na igreja e chegam em casa de outro. No local de trabalho é outro. Na rua é outro. Cadê o fruto do Espírito? O Espírito Santo de Deus é para nós como um elo de ligação que nos renova em nossa aliança com o Senhor Jesus e com as pessoas. O Espírito Santo também, ele sara os relacionamentos no âmbito emocional, espiritual, social.
Ou seja, é uma experiência completa que o Espírito Santo nos dá. E ao sermos cheios do Espírito Santo, somos levados a amar a mais as coisas de Deus. Aprendemos a amar as pessoas e a ver as pessoas de forma diferente. Ou seja, nós vamos ter uma visão completamente cristã acerca do mundo que nós vivemos. Alguém está cheio do Espírito Santo, sabe? Os frutos são a maior prova de que alguém está cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 e 23. É o fruto do Espírito Santo que mostra que a pessoa está cheia dele. E desse jeito ele vai produzir frutos para o reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagues o Espírito. Não existe uma fórmula única para receber poder. Mais importante do que os fatores externos tão enfatizados em relação ao batismo ou do Espírito é a realidade interior. Ou seja, o que importa é o que acontece, o que muda na vida da pessoa que é cheia do Espírito Santo. O que é que mudou na sua vida quando você aceitou Jesus? Eu, de vez em quando, eu conto experiências, que eu vivi. Eu já fui muito briguento na época da minha juventude, Era meio agressivo, sabe? E o Espírito Santo de Deus mudou a minha vida. Mudou, assim, de água para o vinho, meus irmãos. Então eu posso dizer isso, que o Espírito Santo de Deus muda a vida das pessoas. Deus pode te revestir de poder de uma forma diferente que as outras pessoas não vão perceber. Não vão perceber. E João 14:12 diz que o texto nos forma ali que nós vamos fazer obras maiores do que foi feito naquele tempo por Jesus, até por questões de tempo, Obras maiores, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Então nós podemos fazer com a fé por intermédio do Espírito Santo. Embora, infelizmente, é comum se ver o contrário. Como assim se vê o contrário? É porque as pessoas creem em seguir sinais copiando dos outros. Se eu recebendo o Espírito Santo de Deus, eu vou ter uma vida, vai ser diferente do que fulano, ciclano e beltrano fez. O Espírito Santo de Deus age diferente na vida das pessoas. Eu não preciso copiar fulano, ciclano e beltrano. Eu tenho simplesmente dar a liberdade do Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. Simples assim. Para fazer o que Ele quer. Eu vou estar disponível para que o Espírito Santo de Deus use a minha vida. Sabe? Então, eu gosto Marcos 16:17, capítulo 16:17 ali, diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Mas infelizmente é comum ver o contrário. Os que creem seguir os sinais copiando o que os outros fazem. Isso não é crer, e sim ver para crer. E muitas das vezes não é fé, é misticismo. Tem pessoas misturando misticismo com o batismo do Espírito Santo. Aí vem aquela pergunta: como é que as pessoas têm buscado o Espírito Santo de Deus nestes dias? Tem buscado através de vidas de influenciadores? Ou tem buscado através da leitura da Bíblia? Tem buscado através da palavra de Deus? Um homem não pode dar o Espírito Santo de Deus a outro homem. Porque o Espírito Santo é de Deus. Só quem pode derramar ele sobre você é Deus, não é outro homem. Deixa Deus te usar como Ele quiser. Cuidado com enganos. Romanos 8,6 diz assim:
penhor do Espírito, que é para a vida de paz. Muito emocionalismo se tem visto ao falar do batismo no Espírito Santo. No entanto, nós vemos que uma experiência com Deus pode conduzir a uma emoção, mas uma emoção nem sempre conduz a uma experiência com Deus. É preciso ter muito cuidado com isso, ok? E infelizmente, com relação a algumas pessoas que enfatizam o batismo no Espírito Santo, o que tem marcado sua experiência não são fruto, e sim um anseio por adivinhar o futuro. Sabe? Necessitamos ser cautelosos para não confundir o ego, os pensamentos, emoções e vontades com a ação do Espírito Santo de Deus. Outra triste marca deixada por enganos são os modismos que têm estabelecido padrões extrabíblicos na vida de algumas pessoas, dando rótulo como avivados, renovados, e tantas coisas mais, né? Frio, quente. Hoje, infelizmente, tem se perdido muito a vida de adoração, tem se perdido muito aquele momento íntimo da pessoa com a leitura bíblica, ir para a igreja com a Bíblia, chegar em casa, tirar aquele momento da leitura da palavra de Deus de manhã cedo, em algum momento, de refletir, o dízimo do seu tempo. Tem pessoas que se preocupam só com o dízimo do dinheiro, mas e o teu tempo? Tens dedicado algum tempo para Deus? Tem pessoas que querem dedicar pouco tempo a Deus aqui nessa vida e quer passar a vida eterna com Ele. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a pessoa não quer ouvir, só quer o benefício. Mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. E Isaías 45, versículo 2 e 3 diz assim: eu irei adiante de ti, te revelarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Despedaçarei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Então, como é que Deus vai adiante de você se você não convida Ele em nenhum momento do dia para estar contigo? Como é que Ele vai revelar as riquezas encobertas e os tesouros escondidos se Ele não anda contigo? Como é que Ele vai despedaçar as trancas de ferro e as portas de bronze se Ele não anda contigo? Você não anda com Ele. Como é que Ele vai te chamar pelo teu nome se você não chama por Ele? Então o Espírito Santo faz essa aproximação. Então nós podemos concluir que ser batizado no Espírito Santo é um privilégio concedido a todo cristão que crê nessa promessa tão maravilhosa. Então quando aceitamos a salvação através de Jesus, somos batizados com água. Somos então lavados dos nossos pecados. Mas com a permanência e no caminho da vida cristã, quando desejamos ardentemente nos santificar completamente, aí somos batizados com fogo. O Espírito Santo de Deus, Atos 1,5 e Hebreus 10,13. Então, queridos, busque o batismo no Espírito Santo, mas deixe Deus fazer como Ele quiser em sua vida. Ele pode te dar um dom novo, diferente das outras pessoas, para completar as necessidades do seu ministério. Não fique copiando o que os outros fazem e tome muito cuidado com coisas que confundem ao invés de edificar. O mais importante é você ter o fruto do Espírito Santo, produzir o fruto que Deus vai desenvolver em você através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, para você nessa manhã, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, meu mano Dinho Conceição aí do Balneário Pissarras. Deus abençoe grandemente. Que tenhamos, meu irmão, minha irmã, meus amigos, minhas amigas, uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus.